Bom dia a todos, é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês, depois de um momento tão especial. Obrigado, pastora Janete, por essa palavra fabulosa, e por poder mover toda a nossa família, para podermos estar juntos no mesmo dia, para buscarmos mais de Deus. Isso já é uma tradição, isso já é algo importante na nossa história, na sua agenda, mas isso não pode se tornar simplesmente um compromisso. Esse tem que ser o momento do deleite da família aos pés do Senhor, amém? Então nós celebramos ao Senhor por tudo aquilo que Deus está fazendo, e muitas coisas Ele fará em nome de Jesus, amém? Como o Bill fez menção, quero trazer o abraço de toda a nossa região 2, a nossa região 3 também, estamos lá fazendo as coisas conforme o Senhor tem conduzido o nosso coração, e não temos lá essa graça de fazermos este ajuntamento. Então fica o abraço e fica aí a excelência da disposição de cada um de vocês, amém? Nesta manhã quero dar continuação àquilo que Deus já tem feito, e eu vou precisar da sua ajuda. Diga para o seu vizinho: ó, pastor, vai precisar da tua ajuda. Se eu perguntasse para você fazer uma coisa bem difícil, olha, agora eu preciso que você dê um pulo lá em Foz do Iguaçu, para você poder pegar alguma coisa lá que eu vou precisar, você estaria disposto a fazer isso? Glória a Deus. Vai ser uma coisa mais fácil, acredito, mas assim, é importante nós entendermos que nós estamos fazendo parte de uma coisa maior, e eu tenho uma convicção no meu coração. Deus tem plantado algumas verdades, e tem plantado algumas impressões no meu espírito, que eu tenho trazido para aquela região, compartilhei com os meus irmãos da Nacional, mas eu tenho esse encargo do Espírito de fazer isso para você hoje. Tem uma mensagem fresquinha do céu, tem um sopro do Espírito para você, tem algo que o céu quer trazer diante de você, mas é importante você estar pronto para você poder captar esta mensagem no reino do Espírito, e a partir dali você poder se mover em nome de Jesus, amém? Então você vai dizer para o teu vizinho: olha, você não vai ficar passivo, aleluia, estamos juntos nisso? Amém? Glória a Deus. Pode sentar então. Há um texto muito especial que eu queria compartilhando com vocês, Salmo do número 127, é um salmo bem conhecido, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Pai, em nome de Jesus, manifesta, Senhor, o teu querer, manifesta a tua verdade, manifesta, Senhor, ó Deus, essa onda do teu Espírito sobre nós, que possamos compreender em nosso espírito e nos movermos, Senhor, com ousadia na tua presença, em nome de Jesus, amém. Muitas vezes eu escuto pessoas dizendo para mim assim: pastor, eu estou cansado de tanto tentar, de tanto me esforçar, de tanto fazer as coisas, e às vezes não ter o resultado. Elas dizem assim: olha, eu estou cansada porque eu tenho feito muitas vezes a mesma coisa durante muito tempo, eu estou cansada. E às vezes eu digo assim: eu entendo você, porque a Bíblia diz que a esperança demorada, ela entristece o coração. Então é fato que talvez, muitas vezes nós vamos nos esbarrar com pessoas que estão cansadas de tanto tentar lutar para poder melhorar seu casamento, tentar lutar para tentar melhorar suas finanças, tentar lutar para poder ter uma vida piedosa diante do céu, uma vida constante diante do céu, e não estou no céu hoje, no inferno amanhã, no céu hoje, no inferno amanhã. As pessoas estão lutando para poder estar nesse lugar, lutando para ter uma família, lutando para poder ser aquilo que Deus quer, e a Bíblia diz assim, que essa expressão, que se Deus não fizer, nada adianta a gente fazer, ela nos coloca num cheque, porque as pessoas estão tentando fazer a sua parte, e estão fazendo muito tempo, e acabam cansando. E aqui eu venho para trazer uma mensagem: escuta, e se tivesse uma maneira da gente poder fazer as mesmas coisas, ou buscar as mesmas coisas sem tanto esforço, sem tanta luta, sem tanto cansaço, será que existe um jeito diferente da gente poder fazer as coisas?
Esta é a mensagem que eu quero trazer para você nesta manhã. Conseguirmos alguma coisa sem tanta dor, sem tanto sofrimento, sem tanta luta. O texto do Salmo 127, ele não está dizendo que não é nossa parte, ou não é nossa função edificar. Ele não está dizendo que não é nossa parte estarmos guardando ou vigiando como um sentinela. Ele está dizendo, no entanto, que é inútil nós tentarmos edificar se Deus não o fizer. É inútil nós tentarmos guardar se Deus não o guardar. E a Bíblia começa a dar uma pista para nós muito interessante de que existe a possibilidade de nós experimentarmos um caminho diferente, porque Deus dá aos seus até mesmo enquanto dormem. Então, a grande expressão que nós precisamos entender aqui é que nós temos responsabilidades. O Salmo não está dizendo para você não edificar e não está dizendo para você não guardar, porque aquilo que Deus já deixou para a minha responsabilidade, para a sua responsabilidade, responsabilidade nossa é. Então me ajuda e diz para o teu vizinho, a responsabilidade é sua. Me ajuda aí, vai lá, diga-me, a responsabilidade é sua. Essa expressão significa que a sua família é sua responsabilidade. Ei, o seu trabalho é sua responsabilidade, a sua vida financeira é sua responsabilidade, a sua vida espiritual e o seu relacionamento com Deus é sua responsabilidade. Diga, é minha responsabilidade. E o Salmo 127 não está tirando-nos desta jogada ou desta equação. Ele está dizendo assim, ei, isto é importante. Agora ele quer dizer o seguinte, talvez você faça isso e se esmere em tentar fazer com toda a força do seu braço, e isso vai ser vão. Então Deus começa a apresentar aqui uma situação diferente. Ei, e se você, ao invés de se esforçar tanto, você estivesse debaixo da mão poderosa de Deus, como diz esse tema de hoje, esta mensagem que tivemos então, esta mensagem de rendição, de render-se ao Senhor. A expressão é buscarmos o favor de Deus no meio de todas essas situações. Se não for com Deus, tudo vai ser muito mais difícil. Agora, se nós buscarmos a Deus, nós vamos experimentar coisas que nós não experimentávamos. Quando ele diz assim que aos seus ele dá até mesmo enquanto dorme, ele está querendo dizer o seguinte, olha, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Ele está dizendo o seguinte, existe um favor que vai para além das relações de causa e efeito. Existe um favor do céu que quer alcançar os seus, à medida que os seus se rendem a Ele. Existe um favor do céu para vir ao encontro dos seus filhos e dar a eles muito mais do que o seu esforço e a sua iniciativa possam conseguir e conquistar. Você quer esse favor do céu? Nós estamos aqui porque há um favor do céu derramado sobre nós. Muitas vezes nós vamos ver Deus alertando as pessoas que começam a querer viver uma vida longe, desconectada, uma vida de arrogância, uma vida de querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Gente que quer viver de acordo com os seus próprios parâmetros, de acordo com os seus próprios conceitos, sempre tem um recado para dizer assim, pode, assim não pode, assim não deve, se fosse eu faria diferente. E a expressão aqui, Deus dá um alerta, ei, cuidado com esses que são orgulhosos. A Bíblia diz assim, escuta agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Ei, não há problema de você planejar o seu futuro, não há problema em você ser uma pessoa organizada, cartesiana, para poder estabelecer como é que você vai chegar no alvo que você almeja. Não é esta a situação do texto, mas o texto diz o seguinte, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, existe um fator de imprevisibilidade, e aí ele começa dizendo assim, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser, diga, se Deus quiser, se Deus quiser nós viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, você se orgulha nas suas arrogantes pretensões, e todo orgulho semelhante a esse é mau. Pessoas que querem fazer a vida do seu jeito, e do seu jeito não funciona, tem que ser do jeito dele. A expressão é muita gente que está aí vivendo, e escute gente, salvação não é uma questão de compreensão, salvação é uma questão de humildade.
As pessoas, elas reconhecem que elas são pecadoras, não quando elas têm uma compreensão mental maior, mas quando elas são humildes para reconhecer aquilo que Deus diz. Então é tudo sobre um problema do orgulho, e querer viver a vida sobre o seu próprio jeito, pode estar fazendo com que você viva nessa jactância, viva nessa arrogância, nessa pretensão que não é boa. E aí a pessoa se esforça, mas apenas faz aquilo que o seu próprio braço pode lhe trazer. Então Deus diz assim: ei, isso aqui não é bom. Agora a gente vai caminhar um pouco mais na Bíblia, a gente vai ver em outras ocasiões uma coisa até pior que essa. Momentos onde Deus começa a resistir às pessoas, onde Deus põe a mão no peito das pessoas e diz: daqui você não passa. Todos nós precisamos, e sem o favor de Deus, sem a mão poderosa de Deus, sem esse fator muito maior que a graça de Deus sobre nós, nós vamos nos cansar. Mas o problema é que às vezes Deus se levanta e começa a resistir aos seus. Você vai olhar na Bíblia e você vai ver algumas situações. Acabe era um rei mau, era um rei iníquo, era um cara que só fazia as coisas de conformidade com a sua rainha Jezabel, e trouxe idolatria, e trouxe coisas perniciosas em todo o reino. E aí Elias se levantou e disse: olha, por 3 anos e meio não vai chover nessa terra. Na realidade a palavra dele foi: não vai chover sobre essa terra. Não tinha nenhuma data final, não tinha uma deadline. Então o rei de repente percebeu que a água não caía, a fome começou a bater, os animais começaram a morrer de sede, a coisa começou a ficar difícil. Ele começou a julgar que o profeta era o problema, começou a tentar procurar o profeta para matar o profeta, porque a situação que ele estava se encontrando tinha que ser uma palavra de maldição que foi liberada sobre ele, e esse maldito é o profeta Elias, e eu tenho que dar um jeito de acabar com ele. Acabe não estava percebendo que Deus o estava resistindo, estava olhando e vendo pessoas à sua frente, achando que estas pessoas é que o resistiam. E nesta situação você vai ver 3 anos e meio se passam, você vai ver a situação toda do livro de Reis, abordando esses aspectos, até que finalmente a chuva chega. Mas o que é que estava acontecendo naquela terra? Juízo de Deus, Deus resistindo. O rei plantava, mas não colhia. O rei tentava alguma coisa, mas não tinha sucesso. O rei procurava outra, mas não dava. Era esta a situação, gente, que nós vamos ver também no Egito, onde Moisés vai lá e dá uma palavra para o faraó e liberta meu povo. E faraó começou com todas as suas desculpas, mas o fato é que veio a primeira praga e faraó não se rendeu. Veio uma segunda praga, faraó não se rendeu. Veio uma terceira praga, faraó não se rendeu. A Bíblia nos diz no livro de Coríntios que Deus endureceu o coração de faraó para manifestar o seu poder. É porque Deus estava com a medida cheia com relação a faraó e disse: ei, daqui você não passa. A expressão de Deus resistindo àqueles que ali estavam. Você vai ver a situação de Deus resistindo a um homem, Geazi, o moço do profeta, aquele que devia fazer as coisas para poder auxiliar o profeta a fazer o ministério. De repente ele se enche de cobiça, vai à frente, faz uma armação, faz um esquema para poder ter vantagem financeira, para poder ter lucro sobre aquilo que o profeta tinha feito. E quando ele chega lá, Deus o resiste, e Geazi se torna um leproso. Por quê? Porque foi fazer aquilo que Deus não queria. Ei, Deus põe a mão e diz: daqui você não passa. Nós vamos ver um pouquinho mais, vamos ver Deus falando com o povo no tempo do profeta Ageu, diz: ei, vocês trabalham, mas tudo que vocês fazem, vocês parecem que colocam num saco furado, tudo se vai. Por quê? Porque vocês estão vivendo de maneira indiferente às coisas do meu reino, às coisas da minha casa, aos valores que eu tenho estabelecido nessa terra. E Deus começa a resistir aos seus. Ei, todos nós precisamos do favor do Senhor. Deus nos livre de sermos pessoas que Deus tem resistido. Ei, escutamos uma mensagem nesta manhã: renda-se ao Senhor, não queira fazer as coisas do seu jeito. É hora de podermos quebrantar nosso coração e dizer: Deus, eu me rendo, não precisa me resistir, mas me diz o que precisa fazer e eu quero estar pronto para poder caminhar. Eu aprendi a fazer uma oração muito rápida na minha vida de crente, gente. Quando me converti, logo percebi que Deus lidava com os seus filhos. A Bíblia diz que o Deus que muito ama os seus filhos, o pai que muito ama o filho, não lhe poupa a vara. Assim também Deus
disciplina os seus, para que eles não sejam condenados com o mundo. E eu entendi que Deus disciplinava, mas eu na época era pai, e eu entendi logo que a disciplina é para trazer uma mudança de conduta. Agora a força da disciplina, a intensidade da disciplina depende da obstinação ou da teimosia daquele que está sendo disciplinado. Se eu tenho minhas filhas que são obstinadas, eu tenho que colocar mais força. Se as minhas filhas já são mais dóceis, eu não preciso trazer muita força, eu só falo. Então a minha oração para Deus era assim: Deus, se eu estou fazendo alguma coisa que te desagrada, Deus, não precisa me bater, é só me dizer, eu já entendo e rapidinho eu estou pronto para poder mudar. Diz para o teu vizinho, ó, seja esperto. A minha mãe tinha uma disciplina, ela chegava para minhas irmãs, isso não aconteceu comigo porque eu era muito bonzinho, né? Mas para as minhas irmãs chegava para dizer assim, eu vou te bater até você dizer chega. Pastora Jane, quando ela levantava a vara, ela dizia chega. Pastora Janete fechava a boca e não falava, né? Cada uma vai ter o seu jeito. Ela foi dizendo, olha, eu aprendi a ser quebrantada, então aprenda a ser quebrantada. Não queira ser alvo da mão de Deus resistindo você. Tem uma coisa melhor para a sua vida, amém? Agora, ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, são inúmeras as ocasiões em que nós vemos o favor de Deus se estendendo sobre o povo. Ei, favor de Deus é não viver de acordo com as causas e efeitos. Eu faço porque eu tenho porque eu conquistei, eu tenho isso porque eu fiz. Favor de Deus é uma coisa que transcende a força do seu próprio braço. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver inúmeras situações onde o favor de Deus, ele é estendido, ele é ofertado, o favor de Deus é entregue, o favor de Deus é oferecido. Você vai ver uma situação em 1 Samuel, onde Davi deixa a arca da aliança na casa de um homem chamado Obed-edom. Deu uns poréns na caminhada, e a arca não pôde chegar, entrou Uzá na história, então Davi pegou e deixou ela na casa do Obed-edom, para que Obed-edom cuidasse da arca. Obed-edom abriu a porta da casa para receber a arca, como muitas vezes a gente abre a porta das nossas casas, para receber um hub, para poder estar estendendo o reino de Deus, abrindo a porta do nosso lar para isso. Obed-edom fez isso. Olha o que diz assim, o que diz o texto: assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom o geteu durante 3 meses, e olha lá, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Ei, tinha um favor sobrenatural, um favor especial, sendo derramado sobre a vida do Obed-edom. Olha uma outra situação, quando José estava lá na casa do Potifar, até Potifar, que não entendia nada das coisas de Deus, olhou para José e disse, uau, esse cara tem uma coisa diferente, uau, esse cara tem uma coisa especial. E aí ele chega a uma conclusão, olha o que diz Gênesis 39, esse percebeu que o Senhor estava com José, e que o fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Até os ímpios olharam e disseram, ei, Deus está fazendo um negócio grande na vida desse cara, porque esse cara está prosperando em tudo que ele põe a mão. Não é porque ele é mais inteligente, não é porque ele é mais bonito, não é porque ele é de uma família favorecida, é porque Deus está com ele. Você quer receber isso na sua vida? Nós vamos continuar um pouquinho mais, vamos ver uma situação, Salmo 105, que fala do povo de Deus, que esteve escravo no Egito durante 400 e poucos anos, gente, 430 anos de Egito, 400 anos de escravatura, lá numa situação complicada, e o povo clama a Deus, mas eles eram escravos, e então Deus, diz a palavra, ouviu a sua oração, por causa da aliança que tinha com os seus. Escute, Deus ouviu o clamor do povo, por causa da aliança que tinha com Abraão, Isaque e Jacó. Deus, que tinha uma palavra empenhada, olhou para aquele povo e disse, agora basta, e o favor de Deus veio sobre eles. E olha o que diz o seguinte, ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro, não havia entre as suas tribos quem fraquejasse. Aquele povo saiu dali com os despojos do Egito, um povo escravo, empobrecido, agora passou da noite para o dia a ter riqueza.
Um povo que estava enfermo passou a ter saúde, porque o favor de Deus estava sobre eles. Sabe, gente, eu tenho aprendido a reconhecer algumas coisas na minha vida, eu quero desafiar você também a fazer isso. São tantas coisas que eu tenho percebido o favor de Deus sobre mim. E às vezes as coisas acontecem, a gente fica feliz porque elas acontecem. E a gente diz, porque eu fiz, porque eu realizei. E eu tenho aprendido a discernir o que Deus está fazendo. E esta é a palavra para você nesta manhã. Discirna o que Deus está fazendo. E reconheça que em muitas circunstâncias, não foi por sua causa, foi por aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Foi por aquilo que Deus quer estender como favor para te alcançar. Ao começo do ano passado, final do ano passado, nós estávamos num impulso na igreja, muito legal, foi um momento maravilhoso, onde Deus se manifestou, foi muito especial. Estamos vivendo um momento muito especial lá na nossa congregação, lá em Araranguá. E aí, no meio daquele mover do Espírito, Deus falou no meu coração, Ele falou assim, ei, você lembra da promessa que eu fiz a você? Você lembra da palavra que eu liberei para você? E naquela hora, no meio de tantas palavras, uma palavra veio destacada ao meu coração. Era a palavra de Deus, quando me chamou para o ministério, onde Ele disse assim, você cuida dos meus, e eu cuido dos teus. E quando Deus falou, você lembra da palavra? Eu, claro, Senhor, eu lembro. E aí, Deus falou assim, olha para trás, olha para o teu povo, olha para a tua família, em especial para a tua casa, e diz assim, ei, Deus me falou assim, você percebe que eu cumpri com aquilo que eu te prometi? Eu olhei para minha filha mais velha, Stephanie, casado com Lucas, meus 2 netinhos, numa vida legal, trabalhando, se amando, construindo a sua casa, edificando as coisas, servindo no reino, fazendo as coisas acontecerem. Olhei para o outro lado e vi a Natasha, vi o Eduardo, e os 2 ali dedicados ao Senhor, amantes do Senhor, felizes com o que Deus estava fazendo, uma graça de Deus, envolvidos no ministério. Olhei para minha esposa, depois de mais de 30 anos de casado, uma mulher linda, maravilhosa, cheia de Deus, temente, dócil, servindo o reino. E aí Deus falou assim, ei, você viu que eu cumpri com a tua palavra? Naquela hora eu caí num choro, eu disse, Deus, muito obrigado. E eu saí correndo, e eu desci lá, e eu chamei a minha família, como a Choca junta os seus pintainhos, ajuntei todo mundo, e quando eu ajuntei todo mundo para partilhar a palavra que Deus tinha me dito, olha, Deus está dizendo que Ele cumpriu, que Ele cuidou, que Ele guardou, que vocês são favorecidos. Aí Deus me deu uma palavra dizendo assim, ei, eu abençoo a eles por causa da tua decisão. Eu abençoo a vida deles por causa da tua obediência. Eu abençoo a eles por causa que o meu favor se estende sobre você. Ei, meu irmão, nós temos que ser motivo de levar o favor dos céus às pessoas. A sua postura tem que levar os céus às pessoas. A sua postura não pode trazer dores, tem que trazer restauração e salvação. A sua postura tem que atrair do céu o favor do céu, para que o céu possa se manifestar sobre a vida de cada um que está à sua volta. Eu gosto demais da expressão de que é bom termos bons amigos. Aquele paralítico lá do livro de Lucas, ele tinha bons amigos a ponto de pegarem a ele e levarem para poder estarem à presença de Jesus, para poder ser restaurado. Sabe, aqueles amigos amaram o amigo a tal ponto de o aproximarem de Deus, e as suas amizades o colocaram num lugar onde ele pôde ser restaurado. Que você seja um amigo que possa levar as pessoas a serem restauradas, que você seja um amigo que possa ser aquele que leva o favor dos céus onde quer que você chega, que as amizades das pessoas que você ama e que te conhecem, quando você entra na vida delas, elas possam ser impactadas, porque você é daqueles que leva a presença do céu, e traz o céu à presença delas em nome de Jesus, amém? Nessa situação, nós temos que entender então, meu querido, que nesta vida, nós temos que estar atentos mais do que simplesmente edificar a casa, ou vigiar, como um sentinela vigiar a cidade. Nós temos que estar esperando o favor de Deus. E eu venho para te trazer uma palavra nesta manhã: espere pelo favor de Deus. Ei, o favor de Deus é para nós, Ele quer nos alcançar, Ele quer trazer a nós a realidade dos céus. Não olhe para isso como sendo uma
coisa distante, não olhe para isso como sendo uma coisa longínqua, não olhe para isso como sendo apenas para algumas pessoas em especiais. Deus olha agora para mim, para você, e Ele quer trazer o seu favor sobre nós em nome de Jesus. Vai ter um texto que vai aparecer aí, que diz assim: seja sobre nós o favor do Senhor nosso Deus, venha trabalhar conosco, e então nossas obras permanecerão, e você nos dará sucesso em tudo o que fizermos. Consegue ler comigo? Está aí no telão? Não? Não está aí? Olha, então você vai me ajudar, diga assim: seja sobre nós o favor do Senhor o nosso Deus. Agora você vai olhar para o teu vizinho: seja sobre ti o favor do Senhor o nosso Deus. Seja sobre mim o favor do Senhor, o meu Deus. Eu penso que essa é uma boa palavra, você recebe isso? É uma boa palavra para a sua vida? É uma mensagem de esperança para a sua vida? Receba o favor do Senhor, o seu Deus, porque quando Deus se manifesta, todas as coisas se estabelecem. Não queremos fazer as coisas na base do esforço e do cansaço, porque há um lugar onde o favor de Deus nos encontra, nos alcança, onde vamos ter o mesmo resultado, com muito menos esforço e sacrifício, o mesmo resultado, não agora lutando, mas nos rendendo a Ele. Então renda-se e receba o favor do Senhor sobre você em nome de Jesus. Agora, a priori, gente, vale a pena a gente expressar a bênção e o favor do Senhor é para os filhos. A bênção e o favor do Senhor não é para qualquer um. Deus, na sua infinita graça, dá a chuva para o justo e injusto. Deus, na sua infinita graça, dá atenção para esse e para aquele. O sol nasce para todos. Mas a expressão é que o favor de Deus é para os filhos. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo 15. Uma mulher cananeia natural dali veio a Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Deu um gelo na mulher. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Ei, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher ouviu, veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos. Jesus está dizendo assim: ei, tem uma bênção, tem um favor, mas o favor é para os filhos. Diga para o teu vizinho isso. O favor é para os filhos. E aí, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja feito conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia, a bênção para os filhos. Então, se você ainda não fez a sua decisão por Jesus, esta é a hora de você se render a Ele, dizer: Deus, eu quero ser filho. E nós vamos ser filhos à medida que nós recebemos, aceitamos e nos rendemos ao Filho dele, ao Senhor Jesus Cristo, sobre cada um de nós. Deus quer fazer obras poderosas, mas, meu amigo, meu irmão, o favor do Senhor é para os filhos. E aí, eu quero começar aqui com você uma aplicação desta mensagem, para que você possa sair daqui movido no Espírito. E a mensagem que eu tenho para você é: espere pelo favor. Existe um favor do céu para você. Como existe resistência, existe favor. Como existe lá situações de oposição, existe a situação da bênção, que muitas vezes é para além da geração, é muitas vezes para além daquilo que você fez, é bênção que você está recebendo até daqueles que estavam, a obediência daqueles que estavam sobre você. Então, existe um favor, existe uma bênção para nós, mas como é que nós podemos agir ou atuarmos no meio destas coisas? Primeiramente, é compreendendo e desejando viver assim. Ei, se você não esperar pelo favor, você vai viver como se o favor não existisse. Ei, se você não der espaço para que o Espírito faça, você sempre vai à frente e às vezes você vai acabar atrapalhando. Então coloque a sua vida à disposição do reino e diga: Senhor, eu quero ver o teu favor.
Senhor, eu preciso ver o teu favor. Senhor, eu me coloco para ver o seu favor, para você discernir quando o favor do Senhor for sobre você. Então, no meio dessa situação, você vai esperar pelo favor, você vai andar nessa terra, à luz daquilo que o céu promete para você, uma realidade espiritual, além das relações de causa e efeito, uma realidade espiritual do sobrenatural, querendo alcançar cada um de nós. E a partir daí, você vai começar a cumprir a Bíblia, sobre uma esfera interior de fé e de expectativa, de que Deus faça alguma coisa. Olha só, a primeira situação que eu quero levar você, é provoque o céu. Provoque o céu, não provocar no sentido de irritar o céu, mas provocar o céu é ter a iniciativa de se aproximar do céu, para que o céu reaja à sua iniciativa. Provoque o céu. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8 diz assim: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês, o que diz aí? Batam e a porta, pois todo aquele que pede, que busca, e aquele que bate. Será que é isso mesmo? Será que o texto está dizendo assim, olha, você não precisa pedir e você vai receber, você não precisa nem buscar, porque você vai encontrar, você não precisa nem bater, porque a porta vai se abrir. É isso que diz o texto? Para quem, gente? Quem é que recebe? Leia o texto lá. Quem é que recebe? É quem pede. Quem é que encontra? É quem busca. Para quem a porta é aberta? Então diga para o teu vizinho: busque, bata, procure. Diz para o teu vizinho do outro lado: busque, bata, procure. Diz para o de trás: busque, bata, procure. Diz para você mesmo: busque, bate, procura, porque aquele que busca vai encontrar, aquele que bate a porta vai se abrir, aquele que procura vai achar. Então provoque o céu. A oração é um chamado do céu, para que você instigue a realidade espiritual a se manifestar nessa terra. Então, meu querido, seja pronto para poder reagir à luz da verdade do céu. Oração, gente, é uma das coisas mais poderosas. Deus nos dá uma micro liberdade de podermos governar o universo. Quando ele diz: se você pedir, eu vou dar, ele está dizendo: se você não pedir nada, você vai ganhar, mas se você pedir, eu vou te dar. A expressão, quando você vai ao céu, clamando ao céu alguma coisa, Deus está dizendo assim: talvez eu até mude a minha opinião, porque eu vi você, eu vi o seu pedido e eu venho ao seu encontro. Então, aqui há uma situação de sermos ativos, nesse processo de provocarmos os céus, através da nossa oração. E aqui a primeira coisa é que a nossa oração, ela precisa ser uma oração perseverante. Nós precisamos ser perseverantes naquilo que fazemos. Há um texto legal, Lucas capítulo 18, que diz assim: Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, e ele diz aqui um destaque: para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Para que Jesus estava contando a parábola, gente? Para quê? Para que eles pudessem orar de vez em quando? Para que eles pudessem orar? Mas e aí a oração começa a demorar e não chega, nunca chega, e a gente começa a desanimar. Para que Jesus escreveu? Para que você ore sempre e você não desanime. Então diz para o teu vizinho: não desanime, continua orando. Provocar o céu é entender que existe uma coisa maior do que simplesmente o meu tempo e o seu tempo. Existe um Deus que está sobre todas as coisas, mas está atento às nossas necessidades. Então, Deus quer saber o quanto você de fato está interessado em algumas coisas ou não. Meu netinho chega e diz assim: vovô, me dá de presente um caminhão de bombeiro. Eu falo: tá. Aí no dia seguinte ele diz: vovô, me dá de presente uma bola. Tá. No outro dia: vovô, me dá de presente. E ele vai perguntando, cada dia uma coisa diferente. O que é que ele quer? Ele quer aquilo que está na boca da botija, aquilo que está diante dos olhos dele. Ele não está muito preocupado com alguma coisa. Agora, quando ele começa a chegar para mim e dizer: vovô, me dá o caminhão de bombeiro. Aí vem outro dia: vovô, já comprou o caminhão de bombeiro? Aí vem um pouquinho mais: ei vovô, onde é que vai ter o caminhão de bombeiro? Eu já entendi que para ele o caminhão de bombeiro é uma coisa importante.
E ele está me pedindo, e talvez ele tenha que cumprir isso que diz a Bíblia aqui, está persistindo e não desanimar, porque ele mostrou de fato aquilo que ele está querendo, e eu como um vovô, que posso ajudar, que posso fazer, que posso agradar, eu vou estar esperando a ocasião para poder relevar isso e tornar isso real para a vida dele. Então, Jesus aqui diz assim, Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhes, faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. O Senhor continuou, prestem atenção no que diz o juiz iníquo. Olha, presta atenção. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e... De que jeito? Está aí no texto? Não está aí? Não? Não está? Fará justiça e que jeito vai ser a justiça? Fará? Depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Deus aqui começa a dar uma parábola dizendo assim, ei, talvez aquele juiz, ele não teme a Deus, não teme as pessoas, não teme nada, mas por causa da insistência, ele vai acabar atendendo. Ei, vem cá, Jesus é um juiz que não teme a Deus e que não teme as pessoas? Ele estava se comparando com esse que é insensível à necessidade dos outros, é uma pessoa egocêntrica, megalomaníaca, que acha que tudo depende dele? É assim que você vê Jesus? Não, quando Jesus começa a comparar, ele leva a um extremo e diz, olha, mesmo que fosse alguém que não tenha que temer nada, mesmo que seja alguém que esteja lá no STF, o cara está lá em cima achando que é Deus, ainda assim, ele há de se inclinar quando ele perceber que há uma disposição no coração por justiça. Se eles fazem isso, quanto mais eu faço por vocês. Então deixa eu te dizer, a oração tem o seu poder, a oração tem o seu espaço, a oração precisa ser uma prática real. Ei, você como filho de Deus não pode viver nessa vida sem estar diante dos céus, colocando os seus pedidos, as suas orações. Ei, a ansiedade, a preocupação tem batido na porta. A Bíblia diz assim, ei, antes de você ficar ansioso, apresente diante de Deus as vossas petições, através das orações, súplicas e ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Ele está dizendo o seguinte, que para você ter paz, você tem que ter chegado diante dos céus, e apresentado aos céus, as suas necessidades. Ele está dizendo, ei, bata, ei, persevere, ei, não desista, ei, continue, diz para o teu vizinho, continua orando, me ajuda aí, diga para ele, continua orando, você não pode parar, você tem que persistir. Por quê? Porque Deus quer manifestar o seu favor, Deus quer manifestar a sua graça, e a graça dos céus vai chegar sobre a sua vida em nome de Jesus. Então não desista, não pare em nenhum momento, ore e ore com fé. Gente, ore com fé. São inúmeras as ocasiões em que nós vamos ver Deus dizendo assim, a tua fé... Olha que interessante, quem que salvou ele, quem que curou ele? A fé de quem? Do cidadão. Em outras ocasiões, Jesus chega e diz assim, olha, seja feito segundo a tua fé. Ei, se você não crê para nada, se a sua fé é insignificante, você vai receber de acordo com a sua fé. Então, ore com fé, cresça o seu nível de fé, olhe para a vida sobre a ótica do céu, e comece a viver na dimensão, da perspectiva daquilo que Deus pode fazer. Há um tempo atrás, eu estava num culto, e aí uma irmãzinha bem querida, estava ali sentada no meio das cadeiras, mas eu conseguia alcançá-la com os meus olhos, e ela fazia assim, e fazia assim, acabou o culto, eu fui conversar com ela, e falei, tudo bem? Ai pastor, estou com uma dor de cabeça violenta. Eu falei, ela falou, eu estava com dor de cabeça em casa, e em casa eu já estava com dor de cabeça, então eu vim para o culto, pelo menos no culto eu estou com dor de cabeça, mas eu estou escutando alguma coisa. E aí ela falou assim, eu vou tomar um remedinho depois e vai passar. Eu falei, não, vem cá, vamos orar. Aí ela deu um passinho atrás, do tipo, pastor, não precisa disso, né, depois eu tomo um remedinho lá e já resolve. Eu falei, não, vem cá, vamos orar.
eu impus as mãos sobre ela, em uma oração simples, gente, porque não é quem faz a oração, é quem realiza, que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que está recebendo o motivo da oração, né? Aí eu falei: Senhor, em nome de Jesus, toda enfermidade agora sai dela, em nome de Jesus. Ela fez assim, falou: uau, passou! Sabe, a expectativa dela foi uma coisa que deixou ela extasiada, porque ela não tinha nem expectativa de que Deus pudesse fazer. Já não estava mais na equação, já não estava mais na ordem do dia. Ei, espere pelo favor e ore com fé para você receber, como disse Jesus, de acordo com a sua fé. Então, meu querido, você pode tomar o remédio que você quiser, mas essa tem que ser a segunda opção. A primeira opção, vai orar. Tem horas que você pode ter uma conversa para poder ajustar os parâmetros, mas essa conversa tem que ser a segunda coisa. A primeira, você tem que fazer o quê? Orar, lidar com aquele que pode cuidar de todas as coisas. Eu tenho um problema, você vai fazer um currículo legal para poder chegar lá e para poder resolver a tua situação financeira. Antes de fazer o currículo e levar, o que você vai fazer? Você vai orar, e orar que jeito, gente? Orar com fé, porque o favor de Deus quer se estabelecer sobre o seu povo, o mesmo favor que estava sobre José, o mesmo favor que estava sobre Obed-Edom, é o favor que Deus quer realizar nas nossas vidas, aqui e agora. Então, ore com fé, com a expectativa de que de fato as coisas vão acontecer. Não seja fatalista, não seja fatalista achando que, viver aquele paradigma de que, o que há de ser, será. Se é para acontecer, vai acontecer. Se é para ser desse jeito, vai ser desse jeito. Não seja fatalista. O futuro não é estático, não está escrito nas estrelas. Ei, nós podemos alterar o futuro a partir da nossa fé. Então, provoque o céu, para que o céu se manifeste sobre a sua causa. Você pode fazer melhor que isso, me ajuda aí. Provoque o céu com a sua fé. Ei, Jesus em muitas ocasiões, ele olhava, e nós lemos um texto aqui da Sírio-Fenícia, aonde a gente consegue escutar, não está escrito no texto, mas quando eu leio, eu escuto aqui no meu ouvido, Jesus olhando para a mulher, dizendo assim: olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na sua mesa. E Jesus olhou para ela e disse: uau, grande fé eu vi nessa mulher, que seja feita segundo a tua fé. Ei, desperta o uau do céu sobre você, que a sua fé possa atrair o céu, você possa provocar as coisas para que de fato elas possam acontecer. O futuro não é estático. Pastor, mas como é que você está dizendo um negócio desse? Com base no quê? Com base em todos os milagres que Jesus realizou. Se eu olhar para a Bíblia, gente, a mulher do fluxo de sangue, ela não podia se aproximar de Jesus. Ela já tinha gasto tudo que ela tinha durante muitos anos, e ela podia ter ficado lá na casa dela, eu soube que agora tem um Messias aí, eu soube que tem um curandeiro que está por aí, eu soube que tem um tal de Jesus, o Nazareno, que está curando os doentes. Mas se ele quiser me curar, ele é Deus, ele sabe onde eu estou, ele vai vir ao meu encontro. Metido, vai entender protocolo de honra. Quem tem que vir ao seu encontro não é Deus, é Maomé que vai a ele. Ei, não é o céu que tem que te encontrar, é você que tem que dizer: Deus, eu vou ao teu encontro, porque isto é rendição, é a declaração de que eu me rendo. Eu não preciso, Deus, que você venha e faça tudo, porque Deus não precisa disso, quem precisa sou eu. Então eu vou em direção a Ele, e vou provocar o céu, vou provocar o milagre. Essa mulher, ela estava 12 anos lá, gente, já não tinha mais nada, mas ela soube de Jesus, e quando ela soube, ela se moveu, ela suplantou os obstáculos. Você sabe que tinham dúvidas, tinham situações perigosas para ela, por causa da situação que ela se encontrava, mas ela foi, e ela se achegou a Jesus, sem ter que ser aquela entrada hollywoodiana, dizendo: uau, cheguei. Ela foi, tocou na orla das vestes de Jesus, e Jesus percebeu que saiu virtude, e quando ele olhou para ela, e ela confessou o que tinha feito, Jesus olhou para ela aí: seja feito segundo a sua fé. Ei, ela não teria sido curada, se ela não tivesse ido em direção,
se ela não tivesse provocado o céu. Eu venho nesta manhã para trazer uma palavra do céu para você. Haja, mova-se no reino espiritual e provoque o céu, para que o favor do Senhor alcance a sua casa, alcance a sua vida e todos os seus, em nome de Jesus. Você recebe isso, faz alguma coisa em nome de Jesus aí, vai lá. A expressão é que o céu quer operar em nosso favor. Nós vamos ver a mulher cananeia provocando um milagre. Nós vamos ver Jairo provocando o céu. A filha dele estava morta, gente, e ele saiu atrás para poder encontrar Jesus, para trazer Jesus, para fazer alguma coisa. Ei, faz alguma coisa aí. Jairo foi provocar o céu. Eu vou em busca porque o meu recurso acabou, mas no céu existem recursos infinitos, e o favor do Senhor está sobre mim, e isto é uma palavra boa. Então se mova em nome de Jesus. Nós vamos ver o oficial que foi provocando o milagre da restauração do seu servo. Ele foi em busca de Jesus. Provoque o céu. Nós vamos ver na Bíblia de ponta a ponta. O futuro não é estático. As coisas não vão acontecer simplesmente porque vão acontecer. Elas vão acontecer conforme o povo de Deus se move em fé. A sua fé move as circunstâncias. A sua fé faz com que as coisas que ainda não aconteceram venham a se tornar. Por quê? Porque através da oração nós vamos provocar o céu. Através da nossa postura nós vamos provocar o céu. Através da nossa postura nós vamos buscar o favor de Deus. Porque é isso que nós precisamos mais do que qualquer coisa. Nós não somos um povo que vai viver apenas uma relação de causa e efeito. Nós somos um povo que quer ouvir Deus falando, que quer ver a intervenção do céu atuando aqui na nossa casa, na nossa vida. Você é esse povo? Quem não é, então não recebe favor. Quem é esse povo? Aleluia! Essa é a graça, meu irmão. Deus quer realizar, e eu tenho uma palavra do céu para você. Provoque o céu. Diz para o teu vizinho: provoque o céu. Sabe, chame a atenção de Jesus. Gente, chame a atenção de Jesus. Você vai ver Zaqueu chamou a atenção de Jesus quando ele subiu naquela árvore. E não foi por ele ter trepado numa árvore que ele chamou a atenção de Jesus, gente. Foi porque Jesus olhou para Zaqueu e viu que Zaqueu queria vê-lo. Zaqueu queria encontrá-lo. Zaqueu queria estar próximo dele. E se esse era o jeito, ele estava fazendo. Jesus olhou para Zaqueu e falou: uau, desce daí, Zaqueu, porque hoje eu vou estar contigo. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. A mulher sírio-fenícia chamou a atenção de Jesus através da sua humildade. Nós vamos ver Maria chamando a atenção do mestre, dando a ela o seu dote. Ei, o que é que você está fazendo para chamar a atenção de Jesus? Ei, meu querido, onde você estiver, lá no teu quarto, você tem que levantar a tua mão e dizer: Jesus, eu estou aqui. Você está numa congregação e dizer: Jesus, eu estou aqui. Ah, pastor, mas tem que levantar a mão. Não tem que levantar a mão. Mas levantar a mão é uma expressão externa, de um grito interno, dizendo: Deus, eu estou aqui, vem em meu socorro, vem em meu auxílio, vem te manifestar. Senhor, olha para mim, eu vou provocar o céu, chamando a atenção do mestre, ao ponto do mestre olhar para mim, olhar para você e dizer: uau, seja feita segundo a sua fé. Dá um tapa no teu vizinho assim com calma, por favor. Diz para ele: chame a atenção de Jesus. E eu quero encerrar, se o louvor puder estar aqui comigo. Uma última palavra para você nessa manhã. Discernir os tempos. Diz para o teu vizinho: discernir os tempos. É importante a gente reconhecer as estações em que estamos vivendo. É importante reconhecer as fases que estamos vivendo. É interessante distinguirmos e discernirmos aquilo que Deus está fazendo. Quando nós discernirmos os tempos, gente, ei, eu estou falando para você esperar o favor do Senhor. E quando nós discernirmos os tempos, ei, nós nos movemos em direção àquilo que Deus está fazendo. Nós não esperamos ser convidados, nós nos movemos em direção a Ele. E eu quero desafiar você a sair de toda a tua letargia, ou de toda a situação que você tem construído, de uma inércia, de permanecido como você está, e se mover, discernindo as estações e discernindo o que Deus está fazendo. Olha, Daniel discerniu os tempos e se pôs a clamar pelo livramento de Israel. Ele começou a orar, e houve batalha no céu, houve resistência,
Você sabe a história dos anjos lá da Pérsia que estavam tentando segurar a mensagem, a resistência estava lá. Ei, mas não era só a resistência que estava lá, o favor também estava lá, e o favor de Deus se manifestou sobre Israel, porque agora o anjo tinha sido liberado, a palavra tinha sido liberada, e Israel teria sido liberada. Sabe por quê? Porque o tempo do favor chegou. Daniel discerniu o tempo, que não era mais tempo de estar escravo, não era mais tempo de estar do jeito que estava. Ele discerniu o tempo e ele foi ao céu, ele provocou o céu para que essa realidade se estabelecesse na terra. Ele atraiu o favor do céu. Você vai ver Gideão lá malhando o trigo, junto do malhar das uvas, junto lá com o lagar das uvas, escondido, temeroso, e de repente um anjo chega para ele e diz: ei, homem valente. Ele podia ser tudo nos olhos dele, menos valente, ele estava lá escondido, acovardado. Mas quando o anjo se apresentou, ele discerniu que a estação de escravidão tinha terminado. Ele discerniu: ei, agora acabou, agora é hora de se levantar. E prontamente ele se colocou à disposição do Senhor. Há uma encruzilhada da alma, que você caminha no texto de Gênesis capítulo 6, mas você vai chegar um momento em que, quando ele tem convicção de que é o Espírito, ele se move, mesmo as circunstâncias não tendo se movido, porque ele discerne os tempos, e quando os tempos são favoráveis, nós nos levantamos para agir em direção ao céu. Sabe, você vai ver um momento em que Esther está lá no palácio, e ela está lá muito tranquila, e de repente, aí surge uma situação, que podia ser lá uma chacina, podia ser um processo de matança geral, em todo o povo de Israel, e naquele momento ela discerne os tempos, com uma palavra do Mardoqueu, e ela disse: para isso eu fui colocada aqui, então não há mais lugar para omissão, eu me levanto e eu me posiciono, e ela atraiu o céu, o favor do céu veio, e o milagre aconteceu. Discirna as estações, discirna os tempos. Diga para o teu vizinho: discirna. Jesus pega o rolo do livro do profeta Isaías, lá naquela sinagoga, o livro lhe é passado, ele abre no texto de Isaías, ele começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano do favor do Senhor. Ele fecha o livro, e ele diz: hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Eu vou dissecar isso aqui um pouquinho para você entender, porque o glória pode ser melhor que isso. Jesus estava dizendo, ele pegou a escritura, e ele está dizendo: ei, hoje se cumpriu, ei, tudo isso que foi prometido, hoje se cumpriu, agora a estação mudou, eu estou dando discernimento para vocês, dizendo que a partir de agora, esta palavra está sendo cumprida. Agora, olha só, agora você vai melhorar. Escuta o que eu vou dizer. Olha para que ele está pegando o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me traz e me faz levar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, libertar os oprimidos, e proclamar o ano do favor do Senhor. Quando Jesus disse: hoje se cumpriu, eu vou te perguntar: está cumprido hoje ou não? Está cumprido hoje? Estenda a mão sobre o teu vizinho e diz: ei, está cumprida a estação, discernindo os tempos, o ano do favor está sobre você. Jesus encerrou dizendo: esta palavra chegou, o ano do favor está sobre você. Hoje se cumpriu, hoje é tempo de reconhecermos as estações e de entender que aquilo que Jesus fez nos alcança, e agora é a hora de estarmos experimentando o poder do céu. Ei, não é depois que você partir desta vida que você vai experimentar o favor. Lá você vai experimentar a glória e viver para sempre com Ele. Mas enquanto você está aqui na terra, é o que disse Jesus: eu vim justamente para isso, e eu já cheguei aqui. Então esse favor é para você. Agora o caminho, a estação está aberta, a estação do favor do Senhor. Meus irmãos, bem-vindos à estação do favor do Senhor. Aleluia, celebra o Senhor, faz algo melhor que isso, se coloca de pé, glorifica a Deus.
estendendo a sua graça sobre você. Aleluia, aleluia. Pode te assentar. Ei, meu querido, escute, tem muita palavra do céu que foi liberada sobre a sua vida. Ei, tem tanta palavra do céu liberada sobre a verdade igreja. Você lembra de tantas palavras? Quantos aqui já receberam palavras do céu a seu favor? Aleluia! Nós temos palavras que foram liberadas. E agora, irmãos, nós temos que perceber e discernir as estações que o ano do favor chegou, onde Deus quer cumprir a sua palavra. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás o trabalho das suas mãos, e tudo que fizer vai prosperar. A sua mulher vai estar em volta da sua mesa, os seus filhos vão estar em torno dele como rebentos de oliveira. Há uma promessa do céu. Se você ama o Senhor e se você teme o seu nome, Deus quer cuidar das suas coisas. Deus quer estender o seu favor para você. Há uma palavra do céu liberada. Discerne as estações e provoca o céu. Chega diante do Senhor e diz: Deus, a tua palavra me diz, Deus, eu procuro a tua face, e eu vou orar, e eu vou orar, e eu vou insistir, e eu vou clamar, e eu não vou desistir, e eu vou provocar o céu, até que Deus olhe para mim e diga: uau, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Ei, seja feita segundo a sua fé. E a minha fé, meu irmão, é uma fé grande, não é uma fé pequena, não é uma fé minúscula, não é uma fé insípida, não é uma fé inodora, é uma fé que move o céu, é uma fé no autor e consumador. Não é na minha força, é na força daquele que me chamou, aquele que te chamou e disse: está cumprido, agora é o ano do favor do Senhor sobre vocês. Aleluia. Tem tanta palavra de Deus sendo liberada, gente. Tem tanta coisa acontecendo. Chega um momento em que a palavra de Deus quer se manifestar, e através da oração nós provocamos as coisas do mundo. Pois todo aquele que pede, e todo aquele que busca, e aquele que bate a porta, aleluia. Então agora nós vamos provocar o céu. Nós vamos provocar o céu em tudo aquilo que Deus já tem nos prometido. Talvez você tenha lutado tantos anos para a sua família. Ei, você vai começar a provocar o céu. Ah, pastor, eu sempre orei. Pois bem, agora você vai se levantar com uma dose redobrada de fé, porque você começa a discernir as estações, você começa a discernir o tempo. É chegado, é agora. Jesus fecha o livro e diz: agora se cumpriu. Então tem uma palavra para nós. Isaías diz assim: vejam, eu farei uma coisa nova, e ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ele está dizendo: ei, você não está percebendo? Ei, tem uma coisa nova chegando. Ei, você consegue perceber que tem algo do céu sendo derramado sobre a sua vida? Você percebe que o favor do céu começa a estender-se sobre cada um, estender-se sobre a sua casa, estender-se sobre as circunstâncias que você vive, alcançando você aonde quer que você está, esperando que você se mova, porque uma nova estação do céu se levanta. Ah, pastor, mas eu estou na igreja durante tantos anos. Meu irmão, Hana e Simeão estavam lá velhinhos de dias, e eles não morreram enquanto não se cumpriu a palavra de Deus sobre a vida deles. Quando eles apresentaram Jesus, disseram assim: agora os nossos olhos viram, agora nós podemos partir. Ei, tem coisas para você fazer, tem palavra de Deus liberada sobre você. Você não pode parar enquanto os teus olhos não virem os milagres e a promessa do céu se estabelecendo sobre você e sobre toda essa região, em nome de Jesus, amém? Você recebe isso? Dá uma salva de palmas ao Senhor, então. Deus do sobrenatural. Diz o texto: ei, eu estou fazendo uma coisa nova. Ei, eu estou fazendo uma coisa nova. Se você vai percebendo alguma coisa nova, vai se colocando de pé agora, meu querido. Nós vamos começar a cantar uma canção, e nós queremos atrair a face do Senhor. Queremos arrancar um uau da boca do nosso Senhor. Queremos que a nossa fé chegue a Ele, e queremos experimentar o seu favor. Nós vamos cantar uma canção bem conhecida, e você vai começar a se mover pelo Espírito. Você vai começar a agir no Espírito. Feche um pouquinho os teus olhos. Aleluia.
Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural, declare essa manhã. Está falando para Ele. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Vai expressando o seu coração a Ele. Deus do sobrenatural. Vai deixando esta fé brotar em seu coração. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio, eu creio. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Aquele eu creio em ti, Senhor. Deus do sobrenatural, aquele que era e há de vir, com seu poder vai ressurgir. O Deus que faz os Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que ele há de vir com seu poder, com seu poder vai ressurgir. O Deus que faz os cegos verem, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural, faz mais uma vez, Senhor. Sim, eu creio em ti. Vai colocando o seu coração diante Sim, do eu Senhor. creio em ti. Você foi declarando: sim, Senhor, eu creio em Ti, o Deus do sobrenatural. Você está dizendo: Senhor, eu acredito que há um caminho maior do que um caminho apenas das minhas lutas, das minhas forças, das minhas lutas, dos meus problemas. Existe um caminho sobrenatural, existe um caminho que o favor do Senhor se manifesta. Deus dá aos seus até mesmo enquanto dormem. Senhor, nós precisamos deste favor. Deus, nós precisamos dessa ação sobre a vida de cada um de nós. Vá falando para o Senhor: Deus, eu sei que tem algo mais para a minha vida. E vá colocando o teu coração diante do Senhor, e vai dizendo: Deus, eu quero experimentar. Deus, eu não quero só, Deus, ouvir falar. Deus, eu não quero ser aquele, Senhor, que contam as histórias dos outros. Eu quero, Senhor, ser aquele que as histórias são contadas, aquele que experimenta, Senhor, o teu favor e a tua ação, a ponto dos outros olharem e dizerem: grandes coisas o Senhor tem feito através deles e por meio deles, em eles, sobre eles, para a glória de Deus. Agora é hora de você começar a colocar diante dos céus as tuas necessidades, as tuas orações, aquilo que tem te inquietado. Talvez você tenha estado num momento da vida em que você está ansioso, preocupado com algumas coisas. Agora é hora de você colocar diante do céu e clamar a paz do céu que excede todo entendimento. Agora é hora de você começar a provocar o céu. Meu querido, ei, tem momentos na nossa vida que são momentos sublimes, momentos onde nós estamos diante do Senhor para poder receber dele o milagre. Ei, Deus trouxe essa palavra ao meu coração, meu querido, e quando Ele trouxe ao meu coração, eu sabia o que estava lá dentro do meu coração. Eu comecei a clamar diante do céu, dizer: Deus, eu quero provocar. A minha cabeça dizia: é até aqui, mas Deus me dizia: ei, é pela fé. Então provoca até lá, provoca mais, provoca além. Ei, não peça a Deus simplesmente aquilo que você pode realizar, peça a Deus que Ele realize além daquilo que você pode. Agora é a sua hora, é a sua vez. Começa a colocar diante do céu. Abra a sua boca e vai começando a orar. Vai começando a orar. E meu irmão, não faça uma oração tímida. Não seja tímido ou envergonhado, mas coloca seu coração diante do Senhor. Coloca seu coração diante do céu e começa a provocar em fé. Começa a provocar em fé em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Com o peso da tua glória me cobrir, flua um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Deus está nesse lugar e agora é hora de você atrair a sua presença. Agora abra a sua boca. Não cante agora, agora é hora de você provocar o céu. Se mova no reino espiritual. Solta as coisas que estão à sua volta. Deixe o seu corpo mandar uma mensagem ao céu. Deus, eu estou aqui, Senhor. Vem operar na minha vida. Vem operar na minha casa. Vem operar, Senhor, nos meus negócios. Deus, vem operar, Senhor, na manifestação da tua glória sobre a minha vida. Deus, eu não quero mais viver do mesmo jeito. Eu quero o teu favor, o teu favor, o teu favor, Senhor. Realiza, Senhor, mais do que possamos pensar ou pedir. Aleluia. De vida aqui, oh, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Aleluia. Deixa o Espírito Santo trazer o seu coração, meu querido. Não é hora simplesmente de você esperar. É hora de você se mover. Se mova, se mova, se mova em fé. Se move, é o seu momento com o Senhor. Não é o momento com as demais pessoas, é o seu momento com os céus. Clame a Ele, Deus. Deus, vem realizar a tua obra. Deus, eu quero apresentar as minhas questões. Deus, eu preciso da tua manifestação. Deus, eu quero andar, Senhor, nesse mover. Ó Deus, nesse sobrenatural. Senhor, eu quero tocar, Deus bendito, Senhor, aquilo que, Deus, minhas mãos não podem, mas minha fé alcança. Em nome do Senhor Jesus. Ora, baixura,